coroa da criação, a mais perfeita e mais harmoniosa das criaturas de Deus, feito à sua imagem e semelhança, dotado de toda inteligência e de todo conhecimento, de toda habilidade e de todo potencial para reinar sobre as demais coisas. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Somente o homem foi criado à imagem de Deus. Antes da criação do homem, todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. Mas o homem foi criado por uma intenção divina, feitura das mãos do Criador, que moldou o barro e soprou vida nas narinas do homem. Deus não criou o homem apenas para se multiplicar e habitar a terra. Ele também sujeitou a terra ao seu domínio. Deus quis que o homem reinasse sobre todas as demais coisas. Deus seria eternamente o Senhor do universo, mas o domínio sobre a terra fora presenteado ao homem. O homem era a coroa da criação. Ele deu nome a todos os seres vivos e representava a autoridade de Deus na terra. Assim como naqueles dias, permanece até hoje. Deus tem planos para que o homem seja vitorioso, vencedor, abençoado. Deus tem planos de vitória e vida eterna para o homem, que é a coroa de sua criação. Mas havia uma vil criatura, a mais cruel de todas as forças negativas do universo, disposta a tudo para assumir o lugar do homem. E a Bíblia diz que ele foi um querubim ungido da guarda de Deus, um anjo de luz de alta categoria. Mas um dia, a vaidade encheu seu coração e ele almejou o trono do Deus Altíssimo. Sua inveja, sua cobiça e sua ganância fizeram dele o inimigo de Deus. Ele fomentou uma rebelião e por conta dessa liderança nefasta, 1/3 dos anjos foi banido do céu e expulso junto dele. Ao cair na terra, despojado de sua glória, Lúcifer, que significa anjo de luz, passou a se chamar Diabo e Satanás, que significa adversário e inimigo. Ele queria ser como Deus. Ele queria ser a coroa da criação, mas não pôde, até que se deparou com a mais perfeita das criações de Deus. Satanás era um anjo condenado à morte. Enquanto o homem tinha vida eterna, Satanás fora expulso da presença de Deus, enquanto o homem desfrutaria de Deus para sempre. Satanás jamais seria como Deus, enquanto o homem foi feito à imagem e semelhança de seu Criador. Revoltado, despeitado, indignado, maligno, ele decidiu destruir o homem e proclamou o homem como o pior de seus inimigos e tentou de tudo para destruir a vida do homem, para afastar o homem dos planos de Deus. A palavra de Deus diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte, e diz ainda em Isaías 59:2 que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Para matar o homem e tirá-lo da presença de Deus, Satanás desenvolveu a sua artimanha: levar o homem ao pecado, torná-lo escravo de seus próprios caprichos e com isso bani-lo também da presença de Deus. O anjo era caído, era astuto e mentiroso, pai da mentira, mentia desde o princípio. Resolveu apresentar-se ao homem oferecendo a vaidade que um dia o destruiu. Ele se apresentou como serpente, como animal encantador, e o homem ficou surpreso e encantado com seus movimentos e com sua enganação. O poder do diabo é esse: despertar no coração do homem a cobiça, a vaidade, a presunção. A princípio, ele se apresenta como alguém que vai trazer muitas coisas boas, tentando roubar o lugar de Deus sem que o homem perceba. E então, ao conquistar a confiança do homem, ele começa a exercer o seu ministério diabólico, que é roubar, matar e destruir. Foi ele, Satanás, quem semeou no mundo tudo que há de pior e mais destrutivo para a vida do homem. Ele é o príncipe deste século e semeou todas as piores sementes que desgraçaram a humanidade. Ele semeou o ódio, ele semeou a inveja, ele semeou o preconceito, a mentira, a escravidão.
Ele semeou a feitiçaria, a idolatria e o desprezo a Deus. Ele semeou as contendas, a ganância e a corrupção. Ele semeou o crime, os assassinatos, as guerras e toda forma de violência. Ele semeou as dores e as enfermidades. Ele semeou os vícios. Ele semeou a prostituição e o sexo pervertido. Ele semeou a rebeldia. Ele semeou o suicídio. Ele semeou a destruição e a morte. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e o mundo nada tem de bom para o homem, a não ser todas as sementes que o diabo lançou. Assim o homem ficou separado de Deus, deu origem a uma geração contaminada pelo pecado e pela rebelião contra Deus. O homem tornou-se naturalmente condenado, e isso era tudo que o diabo queria para se vingar contra Deus e destruir a coroa da criação. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e o mundo nada tem de bom para o homem, a não ser todas as sementes que o diabo lançou. Assim o homem ficou separado de Deus, deu origem a uma geração contaminada pelo pecado e pela rebelião contra Deus. O homem tornou-se naturalmente condenado, e isso era tudo que o diabo queria para se vingar contra Deus e destruir a coroa da criação. Muitas pessoas se encontram nesta situação, dominadas pelo diabo, escravizadas pelo diabo, sujeitas às paixões da carne, aos desejos e à sua vontade própria, se tornam presas fáceis de Satanás e tentam escapar do domínio, mas encontram a mentira das drogas, das religiões, da sabedoria humana. Tudo isso é vaidade. O homem se envolve em seus prazeres carnais e se acha sábio. Mas está escrito em Tiago 3,15: essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é uma sabedoria terrena, animal e diabólica. Como poderia o homem se liberar dessa escravidão? Mas a Bíblia diz no livro de Efésios que é bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Deus é eterno e sabe de todas as coisas. Por isso, ele sabia que o homem iria pecar, e então criou um plano, o plano da salvação. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se o pecado havia entrado no mundo por um homem, era preciso que um homem puro fosse capaz de suportar todas as tentações do diabo, vencendo o pecado e se mantendo fiel a Deus. Para isso, o Filho de Deus se manifestou em carne e veio como homem para cumprir toda a ordenança de Deus. Jesus foi tentado pelo diabo, que lhe ofereceu comida, os reinos desse mundo e seus tesouros. Mas Jesus prevaleceu sobre todas as tentações e fez algo que somente ele poderia fazer. Ele morreu numa cruz, levou sobre si as nossas dores e as nossas maldições. O Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo, morrendo em nosso lugar, para que seu sangue pudesse lavar e perdoar todos os nossos pecados. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo.
terceiro dia ele ressuscitou, venceu a morte e recebeu um nome que é sobre todo nome. Pelo poder do seu sangue, os pecados poderiam ser perdoados, e em seu nome, demônios seriam expulsos e repreendidos. Despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Ele é o Rei por excelência. Jesus venceu a morte e o inferno. Ele venceu o diabo e resgatou o homem para Deus. Mas era preciso para isso que o homem reconhecesse seu estado pecaminoso e se convertesse e se arrependesse, confessasse a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Eu me perdi, num grande abismo tropecei, e por uma estrada desconhecida me arrastei, me angustiava, não tinha nada, a vida mais sem vida eu vivi. A minha voz não tinha quem chamar, minhas mãos vazias nada tinham pra mostrar. Era o retrato do meu cansaço. Quantas noites frias eu vivi, quase sem vida, sem esperança. Gritei teu nome, Jesus, me deste forças, me levantaste. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, Cada dia que eu vivo mais te amo, incluíste minha vida nos teus planos. Hoje vivo pra falar do teu amor. Agora minhas mãos mostrando ao mundo tua estrada, minha voz semeará tua palavra, pra mostrar quanto eu te amo, Jesus. A vitória sobre o diabo e seus anjos está nas mãos de Jesus. Só Ele tem poder para redimir o homem de seus pecados. Quem crer e se arrepender será salvo e terá seu nome escrito no livro da vida. Nenhuma religião, nenhuma entidade, nenhum espírito pode salvar o homem. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo de Deus. glória a Deus.
Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Jesus está voltando. Ele virá para buscar